Saravá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Hoje, dando continuidade ao nosso livro, pedindo sempre a proteção de nosso Pai Oxalá, as bênçãos de nosso Pai Oxóssi, na busca pelo conhecimento, que nosso Pai Oxalá possa nos amparar sempre na busca pela fé e nos lembrar da beleza que existe na sua criação. Porque às vezes as coisas parecem tão triste, tão dura, tão lascada, tão injusta, desgraçada. Você fala que, desculpa a palavra, mas que vida desgraçada, de sofrimento e tranqueiraiada. E se não é a gente compreender um pouco mais o que aqui a gente consegue, né? A gente tem uma limitação enorme encarnados. Mas se a gente não consegue compreender um pouco mais a beleza da criação e observá-la, a vida fica muito triste, muito sem graça, muito sem sentido mesmo, e nada preenche. Agora, quando a gente tem fé, tem um ponto que fala: quem tem fé, quem tudo, tem tudo, e quem não tem fé, não tem nada. Uma das coisas que a fé nos traz é conseguir observar, olhar com olhos de Oxalá. Olhar sob a ótica de Oxalá, sua criação, que mesmo com tanta coisa que nos pareça ruim, ela é perfeita. E esse livro traz muito. Esse livro é assim, ó, é para explicar, explicar e mostrar que o focinho de porco às vezes é tomada. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Então aqui a gente está num ponto do livro que ele já lá esclareceu, já foi capturado, estava lá com o Exu Sete Garras, que era o grande executor, que trouxe ele para aquela situação, juntou num balaio lá no salão todo mundo, estava o Vitor, que era o amigo dele, a ex-mulher dele lá, a Priscila, a filha Priscila, a mulher, todos os capanca dele, e aí ele estava falando com o chefe, aí tinha aqueles cascavéis, os sete guizos, e o, o outro, né, cascavel, que estava lá cobrando, acertando contas com ele e com a chefe da Priscila. Então, ele está nesse momento. Então, quando os sete guizos, né, estavam ali com toda aquela falange de cascavéis, a gente parou mais ou menos aí nessa parte, né? O chefe, ele pediu ajuda para o chefe dele que ele trabalhava nas trevas. Ele falou: me ajuda, chefe, eles vão me destruir nesse lugar. E o chefe já falou: ó, eu já te disse que eu não posso te ajudar, não posso fazer nada, porque foi você que procurou tudo isso. E além disso, eu também sou um protetor do seu canalha na carne. Aí lascou-se. Descobriu que o chefe dele nas trevas também era um Exu de Rubens Racene. Aí ele falou: mas ele falou: então por que? Aí, ó, aí o chefe dele disse para ele: eu recebi ordens do meu correspondente na luz para não permitir que ninguém nas trevas tire da carne o Rubens antes do dia fixado por lei. E aí, gente, aqui vai uma série de lições, assim, uma atrás da outra. Primeira lição, ele fala, ó, um protetor não pode ter sua missão impedida por quem quer que seja. Se o encarnado dele acender, ele acende junto. Se cair, ele também cai. E isso tanto à direita quanto à esquerda. Então, gente, dá uma pausa aí, porque isso é muito recorrente em muitos livros do Rubens Saraceni. Muitas entidades diferentes falam a mesma coisa, tá? Quando um protetor recebe uma missão, e quando fala protetor, ele está falando um protetor tanto à direita quanto à esquerda. Ele tem uma missão, ele recebe uma ordem, e ninguém ali pode impedir essa ordem. E aí ele protege o encarnado deles de cair. Por quê? Se o encarnado que eles estão protegendo cair, eles caem junto. Pausa, ó, gente, vamos por partes. Então, quer dizer que se eu cair, todas as minhas entidades de direita e esquerda caem comigo, é isso? Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo.
Nossa, agora eu sei porque que o Exu faz tão... Gente, eles têm um interesse primordial em não nos deixar cair. Não, ó, para aí. Não é em fazer nossas vontades. Aqui está dizendo que é não deixar cair. Não quer dizer fazer tudo que a gente precisa do jeito que a gente quer. Pausa aí. Vocês vê tanta abobrinha em rede social, pseudos sacerdotes aí falando e desfalando. Não tem nada a ver com isso. Ai, pede peixe, o que ele te dá? Dá o quê? Quando você está pedindo é coisa ruim para você. Exu, Pombagira, todos os falangeiros da direita e da esquerda, eles vão fazer o máximo possível para que você não caia. Quando diz cair, quer dizer que você não se perca nessa vida, meu filho. Então, todos os seus guardiões vão lutar com unhas e dentes para que você não se perca na vida, não se perca nas vaidades, não se perca na vingança, não se perca no sexo, não se perca nas drogas, no álcool, não se perca na superficialidade, na materialidade. É aí que eles não deixam a gente cair. Eles cuidam para a gente não cair. E às vezes, gente, é muito doído quando eles estão ajudando a gente. Porque para não deixar a gente cair, às vezes a gente passa provas muito difíceis para a gente conseguir dar valor nas coisas. E eu sou prova viva disso. Eu sei disso, eu tenho plena consciência de que se eles não me dessem um tombo bem grande, assim, físico mesmo, eu sentia doença, eu sentia que eu ia morrer. Se não fosse isso, eu não ia parar e retomar a minha espiritualidade. Porque até então eu me desencantei tanto com o kardecismo, e não é com a religião, mas com o ambiente, com a vibração, com as pessoas. Então eu me desencantei tanto que eu me afastei da espiritualidade. Total, eu comecei a, sabe? E eu fiquei à deriva. O que fica à deriva? Continuava uma pessoa com minha moral, meus princípios, etc. Mas assim, sem tratar de religião. Quando eu fui obrigada, tem livre-arbítrio? Tem mais ou menos, porque eu fui praticamente obrigada. Então eu levei um tombo, provavelmente, dos meus próprios guardiões, para deixar eu sentir o gosto amargo do que é um médium descuidado e um médium que fica aí à deriva na vida, sem direção. Quando eu digo, pode ser qualquer religião, tá, gente? Igreja evangélica, igreja católica, da sua forma também desenvolve mediunidade. Então, mas assim, um médium que está ao Deus dará aí, o que acontece? E isso, gente, eles lutam com unhas e dentes. A Pombagira disse para mim com todas as letras. Ela falou: quem escolhe as suas amigas sou eu. Não fica mulher perto de você que eu não autorize. E ela falou isso para uma pessoa que era minha amiga. Ela chegou na menina e falou assim: ó, você só tá perto dela, você só tem contato com ela porque eu deixei. Mais ou menos ainda, eu vou ficar de olho. Entende? Então, eles estão por aqui, para a gente não cair. Eles sabem o efeito que certas amizades, certas companhias vão ter na gente. Então, não é cair de cair financeiro ou cair de cair doente. Às vezes a gente precisa passar por problemas financeiros, por doenças, inclusive para purgar, para eliminar certas coisas dentro de nós. Entende? Então, eles estão aqui para a gente não cair, porque eles caem junto. Parem para pensar que os nossos guias, eles são parte da nossa família. Você sabendo o nome dele ou não, gente, não interessa. Para com essas manias de saber nome, se eu firmei direito, se tem nome, se não tem nome. Gente, esquece isso. Tem médium que nem é desenvolvido e, ai, tô aqui com uma intuição do nome. Para que você quer saber o nome do seu guia, que você nem desenvolveu ainda? Você nem está recebendo direito. Vai ficar translocando? Para com isso. Para com isso. Isso não faz diferença na sua vida, ainda mais agora. Depois, posteriormente,
O nome identidade vem junto com o propósito, para você compreender o propósito do guia. Enquanto você não está atendendo, meu amigo, você pode esquecer. Isso a importância é zero, é só para suprir curiosidade. Entende? Eles são parte da nossa família. Cada um vai falar para vocês uma coisa. Eu já vi muita gente séria falando coisas assim, e coisas que eu não considero erradas. Tá? Mas falar, todos os nossos guias, eles são nossa família espiritual? Sim, são nossa família. Não necessariamente espíritos ligados ao nosso corpo carnal. Não necessariamente nossos antepassados, mas sim, eu posso ter antepassados que são hoje meus guias. Não é regra, mas isso pode acontecer. Entende? Então, no meio dos meus guias, eu posso ter antepassados, bisavós, tataravós, que me acompanham hoje em forma, no arquétipo de um guia de Umbanda. Todos eles trabalham no Umbanda? Lógico que não. Meu avô veio em visita, veio, conversou. A avó falou, ó, tô autorizando, assim, mas o seu avô, ele não trabalha na Umbanda. Não trabalha no não, do lado de lá não tem religião, mas ele não trabalha nos moldes ali da Umbanda, ele trabalha de uma outra forma. Entendem? Então, e eles estão junto com a gente, são grupos de alma que estão unidos. E aí vocês observam nos livros do Saraceni grupos de almas unidas que um acompanha o outro constantemente. Às vezes um está encarnado, uma parte do grupo desencarnada como protetor e vice-versa. Então, você pega, por exemplo, Chico Xavier e Emmanuel também tem uma história muito bonita, tem várias passagens, obras, se eu não me engano, ele mesmo fala disso, das várias encarnações em que Chico Xavier e Emmanuel estiveram encarnados, um era sempre guardião do outro, mentor do outro. Entende? Então, esses guias, eles estão e eles querem que a gente se eleve. Porque se a gente cair, eles vão cair junto. Ou você consegue estar lá num spa de luxo e o teu filho na cadeia? Você acha que você consegue fazer isso? Que tipo de pessoa é você? Que está vendo a dor de alguém que você ama e vai lá curtir as coisas boas da vida. Ninguém faz isso. Não existe isso. Não existe isso. Onde há ligação de amor, o grupo fica junto e vai para o céu ou para o inferno junto, um acompanhando o outro. Então, os nossos protetores, eles querem o nosso melhor. Por isso que toda vez que eu vou firmar, tanto para a esquerda quanto para a direita, eu agradeço sempre. Eu não agradeço só assim, agradeço a ajuda que vocês me dão, eu agradeço que vocês me livram do mal. Não, eu agradeço, primeira coisa, principalmente para Exu, eu agradeço muito vocês terem me escolhido como protegida. Eu não sei o que eu fiz para merecer, mas eu assim, eu agradeço eles por estarem, por serem comigo. É a primeira coisa. Você imagina, você se olha de longe, você fala assim, ó, você vai estar grudado, vai estar acompanhar aquele fulano ali. Você ia querer acompanhar alguém igual a você? Se olha aí com a sinceridade, pega o espelho da sinceridade aí, ó. Entende? E eles estão com a gente. E dá-lhe umas cacetadas mesmo, e dá-lhe mesmo, e tem que dar. Às vezes a gente leva um chacoalhão na vida para poder ir para frente, tá? E aí ele vai continuando. O Exu Sete Gás diz que o Mário estava pronto para a sua transformação. Aí o Mário fica preocupado, ele fala, mas como que vai ser essa transformação? Aí fica vendo. Aí ele fala, como se trabalha o ouro arrancado do meio da terra? Aí Mário fundindo no calor do fogo, ele geme. E como que se torna uma pedra bruta em pedra preciosa? Aí ele vai lapidando-a com esmeril, quase sem voz, ele volta a falar. E como que se torna o ouro mole em ouro sólido e forte? Com uma mistura de ligas
Ele fala, e quem são essas ligas? Minha esposa, minha filha, Vitor, o tal Sete Presas, a feiticeira, minha filha na luz e o encarnado que eu quis matar. Ele já se ligou que todas essas pessoas que estavam ali fazendo parte desse enredo que eles estavam vivendo eram as ligas que poderiam tornar o ouro mole em ouro sólido. É através das relações que esse espírito tem que vai se depurar o seu caráter espiritual. Assim como nós na nossa vida, é através. Gente, é muito fácil ser santo sozinho, concorda? É muito fácil ser bonzinho sozinho entre quatro paredes. É facílimo, você não tem ninguém para brigar. É fácil, você fica só você com você mesmo, quietinho, em oração, num retiro. Ah, aí até eu. Até eu fico boazinha, quietinha. E daí? Quando você tem todas essas relações para não é enfrentar eu suportei. Não, você tem que aprender a amar essas pessoas. Elas estão vinculadas a você. Não é só tolerar, não. Já falei para vocês que eu nem gosto dessa palavra. Não é só tolerar, não. Eu tenho que amar. Ai, gente, aí vai. Aí, olha lá. Tá lá, no fogo. Aí, outro raciocínio, Mário. Vamos ver, então, se você não é uma pedra impura, que se parte quando o artesão tenta arrancar-lhe as impurezas. Outra lição, Mário. Se não souber o que fazer, então nada faça, pois muito está fazendo. Gente, essa é uma lição tão boa na Umbanda, tão boa na vida. Quando você não sabe o que fazer, fica quieto, que você já está fazendo muito. Por quê? Porque quando você não sabe o que fazer e faz, você pode estar fazendo justamente o errado. Isso dentro de um terreiro, gente, isso é tão fatal. Se você não sabe o que fazer, fica quieto. Porque a chance de você fazer errado é gigante. Então, não, o que isso quer dizer? Não se intrometa no que você não sabe. Entende? Outra lição. Não faça aquilo que o seu semelhante não gostaria que fizesse a você, né? Ele fala, isso está escrito no livro sagrado. Sim, esse é um dos artigos da lei maior, dando a conhecer aos homens para evitar que assumissem muitas dívidas na carne. E como lei maior, tanto é válido no alto, como no meio, como no embaixo. Aí Mário pergunta, em que serei transformado? Aí o Setigar diz para ele, olha, no que você quiser, em ouro forte e brilhante, ou em metal, sem valor algum, em pedra preciosa, ou em um pedaço imprestável de cascalho. Tudo depende de você de agora em diante. Mas a queda dele, ou seja, do Rubens, implicará na sua maldição de hoje em diante. O remorso consumirá dia e noite. Mais uma lição que o Exu deu para ele. Quando nada souber, pergunte a quem possa esclarecê-lo. Se nada sabe, nada faça. Certamente poderá fazer tudo errado caso tente fazer algo. De novo, gente, quando você não sabe, você pergunta para alguém que sabe. Não faz da sua cabeça. Eu fico doida, gente, que o povo faz as coisas da cabeça. E aí, agora ainda. Não, agora melhorou, mas principalmente na época que a gente estava em mudança no terreiro, mas era um tal de pitaco que o povo querendo fazer, desfazer. Eu falei, gente, parou. A casa é do vô. Ele já escolheu tudo aqui, como é que vai ficar? Como é que vocês. Não, não. Ai, vou fazer isso. Não, não é assim. Entende? Não sabe, não faça. Não dê pitaco, não se intrometa. Você pergunta para alguém que possa te esclarecer. Ó, outra coisa também, cortando aqui já o assunto, já aproveitando que a gente está entrando em clima de batizado. Teu padrinho e tua madrinha têm que ser pessoas capazes de esclarecê-los. Escolham com sabedoria. Porque seu padrinho e sua madrinha são dois, três loucados, como é que você vai confiar no esclarecimento que a tua madrinha te dá?
Deus me livre, gente. Não, lógico, não quer dizer que seu padrinho e sua madrinha vão ter que saber tudo, mas eles são o seu socorro dentro do terreiro, depois do chefe, entende? Então, é a sua ancoragem. Depois, ó, não sei o que fazer, pede para sua madrinha. Na dúvida, pede para o seu padrinho. Então, tem que ser pessoas sensatas, pessoas ponderadas, tá? Escolham com sabedoria e escolham para uma vida toda. Escolham por oba-oba e vão ficar daqui pouquíssimo tempo desamparados. Não foram poucos os casos, tá? Quando eu digo oba-oba, porque tô mais próximo dessa pessoa agora, tal, mas daqui a tempo a temporada muda, gente. As temporadas mudam, a vida muda, as coisas mudam. Escolham padrinho e madrinha por princípios. A minha madrinha, eu escolhi ela por princípio. Ela era a pessoa mais firme e humilde dentro da tenda. Extremamente humilde, sem ser tonta. E tem diferente, eu expliquei para vocês que humildade não é ser besta, ser tonto, né? Minha madrinha era uma pessoa firme, forte, sabe? Até meio com uma cara de brava, eu gosto de gente brava. Com a cara assim, meio mais sólida. E era filha de Oxum, tá, gente? Você acha que as filhas de Oxum são tudo em... Não, 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 não. Firme, sólida, de caráter. A minha, a minha calma. Você não escolhe por amizadinha, entende? Você escolhe por princípio. Eu escolhi minha madrinha por causa disso. E ela era muito humilde. Ela tinha uma... Era assim, ela servia a espiritualidade de uma forma, gente, que, olha, eu me impressionava. E o meu padrinho, eu escolhi porque eu tinha plena noção do quanto era importante para ele o conhecimento, de estudar, entende? Então, e eu tô com ele até hoje. Porque a gente era melhores amigos? Não, a gente nunca foi. A gente sempre foi amigo, querido, sem uma boa relação, mas eu não era íntima, próxima do Jesuel, por isso que eu escolhi ele para meu padrinho. Ele era uma pessoa em que eu via, eu falei, não, essa pessoa, eu lembro na época ele estava terminando o mestrado, eu falei, não, essa pessoa dá valor para o estudo. E eu também dou. Eu vou com ele, entende? Então, você escolhe por princípios. Então, façam isso. E aqui, quando ele fala, pergunta quem possa esclarecê-lo. Isso é ter humildade também. Pergunta, gente. Não tenha medo de perguntar. Olha, toda vez que vocês perguntam as coisas para mim, eu respondo. Eu nunca me nego a responder. Nunca faço, isso é segredo. Você não pode, isso é... Não. Então, eu respondo sim, não, pode, não pode, aqui, né? Não se nega a responder. Entende? Continuando, ele fala: a quem que eu posso pedir perdão, chefe? Ele perguntando para o Exu. Ele falou: não, para mim não. Eu só executo o que a lei me ordena. Portanto, eu não sou juiz para perdoar a ninguém. Eu sou apenas um executor. Ele falou: mas então, para quem que eu vou pedir perdão pelos meus erros? Ele falou: olha, eu sei para quem que você tem que se dirigir, mas para o seu próprio bem, eu prefiro que você descubra por si mesmo. Ou então, que se perca nas trevas da ignorância para todo sempre. E ele falou: ó, Mário, eu vou embora, você agora vai ficar na mão. Isso o chefe dele falando. Você vai ficar aí na mão do transformador e certamente um dia, se você cair de novo, nós vamos nos encontrar. E eu vou ter que te executar uma segunda vez. O chefe dele falando. Ele fala, segunda vez? Ele fala, então foi o senhor que me executou quando eu vivia na carne? Ele fala, sim. Mas por que se eu era um bom homem? Gente, olha isso. Ele foi trabalhar justamente para o homem que tirou ele da carne. Com autorização. Gente, tudo isso aqui foi feito com autorização. Ele recebeu ordem para tirar ele da carne de uma forma que parecia injusta. Um motorista bêbado invadiu a pista dele e ele acabou morrendo ali. Então parecia uma forma muito injusta de morrer. Mas na verdade aquilo foi ordem de cima, vindo para o executor para tirá-lo da carne. E depois deixar para ver como. Aí ele fala assim, mas
Eu era um bom homem. Ele falou, sim, você era, mas a lei queria provar a sua resistência diante do tormento que se abateria sobre sua família que ficara na carne. Então, justamente a prova dele era justamente não se perder na revolta, vendo tudo o que iria acontecer com a família que ficou na terra. Ele falou, mas por que uma prova tão difícil? Aí o executor lembra ainda, falou, olha, na outra encarnação, você não atormentou as suas ligações ancestrais? Lembra tudo que ele fez? Proibiu o filho de casar com a escrava, o filho mandou o filho para longe, afastou, matou o pai dele, depois ficou com a mulher que ele amava como sua amante, ele já tinha outra amante, e aí uma amante matou a outra. Olha a confusão que ele interferiu. Fala, você não atormentou a ligação ancestral de todo mundo? Sim. Então a lei queria que você suportasse o mesmo tormento dessas ligações. Mas não se culpa por isso, não, Mário. A maioria falha. Poucos são sábios o bastante para suportar a dor causada por uma ofensa àqueles que lhes são queridos, e ainda perdoar seus opressores, sabendo que apenas estão sofrendo a reação provocada por uma ação anterior. Ele fala, até a vista, Mário, e vai embora. Aí ele volta para os 7 garras, aí os 7 garras fica com ele, e ele fala, então agora vamos de onde a gente parou. Vai chicotear sua esposa. Ele fala, não, se você não chicotear, eu vou mandar os cães para dilacerarem a sua carne. E eles ficam ali naquele dilema. Aí ele fala, mas qual que é o sentido disso? Ele fala, ué, o Vitor não traiu sua confiança? Sim. Aí ele responde, sim. Sua esposa não traiu o juramento? Ele fala, sim. Ele fala, mas como que justifica minha filha? Ele falou, ué, não foi por causa da sua filha que se você se voltou contra o meu protegido, que era o Rubens, prometendo fazer tanto a ele quanto a mim, seus escravos? Ele responde, sim. Então começa o castigo, senão os cães voltam ao ataque. Ele fala, daí o Mário já vai, ele fala, não, mas agora eu sei que tudo tinha uma razão de ser. Eu não odeio mais minha esposa e não odeio mais o Vitor. Ah, isso é problema seu, meu filho. O que você fez no ódio, agora você vai ter que fazer quando não odeia mais. Ele fala, mas isso é injusto. Ah! Ele fala, é injusto? Ele fala, e o que é justo nas trevas? Vamos, começa o castigo. Aí ele pensa, ele fala, não, então eu recebo as chicotadas designadas para eles. Aí o Exu Sete Garras falou assim, Mário, mais uma lição. Só use princípios da luz na luz, porque nas trevas eles são incompreensíveis, assim como são incompreensíveis à luz os princípios das trevas. Ou seja, não tenta dar um de bonzinho aqui que hoje você tá, não é para isso. Ele fala, tá vendo? Aí ele se acerta, ele decide, né, que não pode passar, inclusive eles não poderiam passar a dor para frente. Ele fala, então, tá, então eu vou fazer o quê? E ele fica naquela dúvida. Aí o Sete Gás fala assim para ele: olha, Mário, se você não tivesse interferido no trabalho dos protetores designados para sua filha, ela não teria se transformado numa meretriz. Olha o que as atitudes de revolta dele interferiram. Olha isso. Ela não teria virado uma meretriz, não teria procurado o aborto do filho que ia ser gerado em seu útero, e Vitor iria parar de se embebedar, casando-se com ela antes que o escândalo viesse a público. Essa foi a forma que a lei encontrou para castigar a você que um dia os atormentar em outra encarnação. Quanto à sua esposa, ela só permitiria que sua filha se casasse devido ao escândalo que a gravidez causaria, uma vez que na encarnação anterior ela havia tirado sua vida. Porque as duas eram, lembra que a esposa era amante do Mário na outra vida, e quando ele roubou a mulher do filho para virar amante dele também, a mãe ficou com ciúme e foi lá e matou a outra amante, que era a filha nessa encarnação. Só que, dessa vez, ela tinha o amor de mãe geradora para impedi-la de matar a própria filha.
Olha como que é sábio, gente. A estrutura reencarnatória. E quanto a Vitor, você não lhe tomou a amada em outra encarnação? Nada mais justo do que ele tomar-lhe a esposa. E nas mesmas condições de simples amante que se aproveitou da mesma confiança que ele depositar em você. Na outra encarnação, foi você quem o mandou para longe e ficou com sua amada. Se o ofendeu por possuí-la, dessa vez foi você o ofendido. Com ele também possuindo a força, tua tão querida filha, que outrora fora sua bela amante, também a força. Ou seja, Priscila, que hoje era filha, em outro tempo foi amante dele, a força. Ele obrigava a Priscila a ser amante dele. Então, não tem nenhuma ponta sem nó, não, gente. Não tem nenhuma ponta solta. Ele fala, não, mas eu não vou interferir dessa vez. Então, se essa tarefa pertence a você, que é de castigar todo mundo, então cumpra. E senão eu só vou estar protelando, ou seja, uma vez mais. Muito sábia a sua decisão, Mário. Aí ele manda, cães, avance. Apesar dos gritos de minha esposa, de Priscila e Vitor, os cães avançaram e as morderam muitas vezes. Eu, Mário, chorava impotente porque outra coisa não podia fazer. Só que daí, depois de um tempo, eles voltavam à consciência. E aí, quando eles voltavam à consciência, eles acusavam o Mário de ter deixado, falavam, por que você não fez nada? Deixou os cães acabarem com a gente.